Ok, vamos lá, né? Por que é que vocês estão tão longe, hein? Pra cá, gente. Para eu não precisar falar muito alto, e também para que os irmãos possam se expressar aqui. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor seja com vocês. Nós iniciamos a segunda parte sobre dons, a aula passada, quando nós tratamos dos dons relacionados ao falar. Vimos que não há discussão sobre a questão de apóstolo, profeta, evangelistas e pastores mestres. Quanto a se são ofícios, se são dons, expliquei cada um deles, se são ofícios, o que são, se são dons, o que são e como funciona. E hoje eu vou falar da última parte, discutimos principalmente a questão dos profetas, a última parte que é a parte dos pastores mestres. Também uma discussão se necessariamente pastor mestre é um só elemento. No texto ele é. Quando a gente vê o texto que ele fala de pastores e mestres, na verdade, como é que a gente sabe que é uma coisa só? Porque o grego, ele é muito específico. Quando ele quer se referir a uma palavra específica, ele usa o artigo. Então, no artigo, ele vai falar de os apóstolos, ou apenas apóstolos, por causa do artigo, apenas evangelistas já é outro artigo, nos profetas tem um artigo também definido para ele, e quando chega em pastores e mestres, só há um artigo, delimitando exatamente que eles são um elemento só. Agora, discute-se se as características do termo pastor e as características do termo mestres estão incluídos em todos aqueles que são pastores mestres, ou se há uma ideia muito mais de que alguns são pastores mestres, mas muito mais ligados ao termo mestres e outros muito mais ligados ao termo pastor. Não consegui entender? Acho. Certeza? Então, pastores mestres, pode ser que haja uma diferenciação nesse meio campo aí. Pelo menos no sentido de que, ainda que seja uma coisa só, teriam funções distintas. Não, vou falar no microfone não. Vai não, né? Não, quem não conseguia ouvir, vem mais para perto. Vai mesmo? Sim. Quem não conseguia ouvir, vem mais para perto, porque eu não estou pregando. Se nós tivéssemos uma escola bíblica com a igreja toda, aí é outra história, né? Precisaria. Mas os irmãos já chegam mais, certo? Como eu disse, eu uso mais isso aqui porque, como eu sempre gravo, fica mais fácil, até questão de foco. Mas isso aqui é totalmente, numa aula, isso aqui é totalmente, a gente pode até abrir mão, certo? Isso aqui é dispensável. Então vamos lá, antes de eu falar dessas questões dessas palavras, uma coisa necessária ao pastor: ele precisa saber lidar com pessoas, ele precisa saber cuidar de pessoas. Então nós vemos aqui que nessas características de um pastor mestre, é claro que ele precisa ter um coração que se importe com as pessoas. Se ele não se importa, ele pode ser até um grande professor. Ele pode saber explicar a Bíblia muito bem, pode ser um ótimo pregador, mas ele nunca será um pastor. Porque pastor, acima de tudo, tem relação com o zelo pelo rebanho de Deus. E ele vai fazer isso de muitas formas. Uma das formas com que o pastor, os pastores da igreja,
vão agir, vão cuidar, é também mediante o ensino. Eu diria que essa é a principal função. Essa foi a minha tese na minha monografia. Que pastor tem várias atribuições, mas a principal atribuição de um pastor é o ensino da palavra. Aí esse ensino vai se dar de muitas formas. Primeiro, por meio do seu exemplo, da sua própria vida. Se ele não tem uma vida que ensina, uma vida que as pessoas possam se espelhar, é claro que o pastor será falho, não há dúvidas quanto a isso. Mas se ele não tem... Primeiro, um pastor não pode ter falhas graves, defeitos muito graves, do tipo arrogância. Não pode ser, pastor. Ganância. Está reprovado. Vícios, determinados tipos de vícios. O pastor não pode ter. Senão ele não tem condição de guiar ninguém. Além de não ter essas questões negativas demais, porque é lógico que todos nós temos coisas que alguém pode apontar de defeito, não há dúvida, mas não pode ter certos tipos de defeitos graves que reprovem talvez até de ser um cristão, certo? Além disso, ele precisa ter certas qualidades para que ele possa ser um espelho do rebanho que ele cuida. Ou seja, que quando ele ensinar, as pessoas possam dizer, realmente, dá para ouvir uma pessoa dessa porque ela mostra na sua vida aquilo que ensina. Porque não tem coisa pior do que alguém ensinar o caminho reto e estar na vida torta. Você até ouve as palavras dele, mas ele e talvez nem queira ouvir. Nem se deu cuidado de ouvir, porque ele já reprova tudo. Além disso, ele precisa então ter esse amor, esse cuidado pelas pessoas, ele precisa se importar se alguém próximo das pessoas, e ele vai ensinar através da sua vida, através do ensino, uma aula que se dê, especialmente da pregação. Reconheço que há pastores que têm dificuldades quanto à pregação, porque é um negócio mais complicado, mas eu diria que todo pastor tem que ter pelo menos passar por média nesse quesito. Ele não precisa tirar 10, mas pelo menos passar por média ele tem que passar, né? Inclusive, uma das maneiras que as igrejas geralmente usam para antes de determinar o pastor, elas ouvem o pastor pregar. Isso é muito significativo. Mas também através de uma coisa mais pessoal. Porque a aula, quem vai dar aula, ela tenta abranger todo mundo, puxar todo mundo, é uma aula, mas é um corpo, é um grupo de pessoas. A pregação é pior ainda porque você prega para pessoas que não estão nem interagindo com você. É uma dificuldade exatamente você fazer as pessoas estarem próximas, mas é pior ainda porque você fala genericamente. E, num sentido mais pessoal, na questão do acompanhamento e do aconselhamento. Eu tenho uma tese e aprendi muito isso com os puritanos. Eu li bastante os puritanos, também me auxiliaram nessa questão da monografia. Eu já gostava, já tinha lido, mas quando eu fui fazer a monografia, li mais de perto a questão do pastorado puritano. Os puritanos foram um grupo importantíssimo na história da igreja, ali pelo século XVI, XVII, acho que chegou ao início do século XVIII, na Inglaterra. E os puritanos, eles queriam exatamente a purificação da igreja, visto que a igreja anglicana, ela permaneceu católica. A igreja anglicana hoje é bem diferente da igreja anglicana do início dela, certo? Mas eles queriam, por exemplo, que deixasse de haver os rituais, certos rituais católicos que ainda tinha na igreja, muitas coisas que ainda estavam atreladas. E os puritanos, eles têm um homem que escreveu um livro que é fundamental até hoje para falar de pastorado. Poxa, agora fugi da mente. O pastor... Existem algumas maneiras de chamar esse livro, porque eu achei que ele recebeu 2 nomes aqui no Brasil, se não me engano. Mas o nome mais clássico é O Pastor Aprovado. Eu acho que é o título mais antigo, eu acho que mudou depois. Eu fugi da mente agora. O Pastor Aprovado.
Richard Baxter, ele chegou numa cidade chamada Kidderminster, que a cidade quase não tinha cristão. Cristão, quando eu digo, é não só confessional, cristão de verdade. Era prostituição, álcool, esse tipo de coisa é o que mais rolava solto na cidade. Ele passou cerca de 20 anos nessa cidade, 18, 20 anos nessa cidade. E quando saiu, ele testemunha que era muito difícil você passar numa rua onde todas as casas, ou quase todas as casas, tinham pessoas discutindo sobre o sermão de domingo, cantando hinos, clamando salmos. Então as pessoas, elas passaram a amar Deus de verdade e a levar a piedade cristã a sério. E como foi isso? Através do trabalho desse homem, não só dele, ele teve auxiliares, né, teve outros pastores com ele, mas ele foi o grande nome. E uma das coisas principais nele era o ensino, era a pregação. E ele fazia algo importante. Ele não passava um ano sem visitar pelo menos uma vez ou receber a visita de cada família da sua igreja. Ele tinha essa obrigação. Como a igreja foi crescendo, é lógico que depois ele não conseguia fazer o trabalho sozinho, mas de alguma forma, pelo menos uma vez no ano, as famílias eram acompanhadas assim, num dia junto. Por que ele fazia isso? Não era só para avisar, também, logicamente, pela aproximação que o pastor precisa ter com o seu rebanho. Mas também porque nessa oportunidade ele aproveitava para entrevistar cada um individualmente. No caso das mulheres, é claro que ele tinha alguma companhia, né? Ele se livrava desse problema de gerar uma má impressão, certo? Então, quando era com as mulheres, ele estava acompanhado com alguém. E o que ele fazia? Fazia entrevista, ele fazia um questionário. Ele perguntava sobre a vida, sobre a própria pessoa, sobre as outras pessoas da família, como é que elas estavam sendo, como é que elas estavam vivendo. Começava a perguntar coisas básicas da doutrina, as coisas que ele tinha ensinado, se as pessoas realmente tinham aprendido o que ele tinha ensinado, qual o pensamento delas acerca disso. Então ele pegava cada pessoa da sua igreja e fazia essa entrevista todo ano, 1, 2 vezes, 3 vezes, conforme fosse possível, para acompanhar. Tanto se as pessoas estavam entendendo, ou seja, para ter o feedback, que hoje a gente chama tanto, fala tanto dele, para acompanhar se as pessoas estavam aprendendo mesmo, para saber como elas estavam vivendo, para saber se a família estava ajustada, se havia problemas. Então o pastor ele deve ter esse cuidado. É claro que a vida hoje dificulta muito, eu acho que é um pouco mais difícil do que naquela época, até porque eles estavam numa cidade, né? Você podia dizer, estavam numa comunidade. Hoje a gente está numa cidade, não, a gente tem gente aqui, acho de Panamirim, né? Aí tem gente da Zona Norte, que é quase outra cidade, e aí você tem uma dificuldade bem mais complicada com a vida que a gente tem hoje. Mas eu ainda acho que isso é fundamental. E também no aconselhamento, ó. E aí o aconselhamento é o ensino pessoal, a partir de um problema real e presente. Então, você tem uma situação de um problema, de uma situação que uma pessoa, ou um grupo de pessoas, uma família, um casal, está vivendo, e a partir disso, e eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais complicadas na vida de um pastor, aconselhamento é fogo. Porque tem coisas que você não tem a resposta. Você já imaginou uma pessoa enlutada há muito tempo e não consegue sair da dor dela? O que é que você fala? Eu não sei se, às vezes eu acho que um pastor só ouve. Só ouve. Deixa a pessoa desabafar. Termina, abraça, quem sabe chora junto. Sente a dor daquele que está ali chorando perto dele. Traz para chorar no seu ombro. E talvez algumas vezes eu acho que o pastor não fala nada. Eu desconfio demais de pastores que têm a resposta para tudo. Tem um conselho para tudo. Eu acho que tem coisas que a gente fica calado. Está só presente ali junto, né? Abraçando e tal. Mas essa missão também do aconselhamento, eu acho também que não recai só sobre o pastor.
Eu acho que ele é a peça principal, mas eu também acho que é importante a gente reconhecer pessoas que tenham essa habilidade. Porque, veja só, se o pastor mestre é um dom, mas nem todo mundo que tem o dom de mestre, por exemplo, tem que ser pastor. Não precisa ser todo mundo pastor, certo? Então eu acho que há pessoas na igreja que podem ter essa capacidade dada por Deus de, mediante a palavra, também servirem de aconselhadores. Quem sabe pessoas até com mais experiência do que o próprio pastor, né? Quantas igrejas tem pastores ainda mais jovens? E tem pessoas que viveram muito mais, que também conhecem bem a palavra, que conhecem de Deus e que sabem trazer uma palavra de ânimo ou de direção, conforme seja o caso. Então, por que tem que ser só o pastor? Eu acho que a gente usa os pastores de burro de carga. Todo problema, o pastor. Para resolver, vamos pintar aqui com as paredes, pergunta o pastor. Para que isso? Aí o pastor não tem tempo nem de preparar o sermão de domingo, né? Então acho que a gente tem que ter cuidado. Mas o pastor, e eu sou a favor de que um pastor, que assim, lógico, desde que a gente tenha a condição de pagar, um pastor seja muito bem remunerado para que ele possa se dedicar integralmente. Mas aí vem o problema das finanças e vem outro problema. Os pastores têm medo. Porque que estabilidade tem um pastor? Que está aqui, tem um problema, amanhã está... Se age assim. Hoje em dia os pastores alguns agem e outros são forçados a agir como se fossem os... como é que chama? Os... Quer dizer manager, né? Fugi a palavra agora. Os coordenadores das empresas, agora fui gerentes, né, das empresas, que tem que resolver tudo. Minha posição, eu acho que toda a igreja, por exemplo, uma igreja batista, como a nossa, meu pensamento, ela tem que ter assembleias periódicas. Por exemplo, eu fui da missão evangélica e tinha assembleias periódicas, acho que era 3 meses ou 4 meses, tinha assembleia convocada na igreja, chamada de plenária, para levar-se questões, tanto o pastor, o ministério, levar questões para serem decididas, desde aceitar um membro até a questão de disciplina, e também os próprios membros levantarem questões ou fazerem críticas, fazia-se ata disso, né? Quanto também ter, eu não diria ministério, mas... Poxa, hoje eu estou ruim de lembrar das palavras, né? O grupo um grupo, fugi agora. Tem um grupo que tome certas decisões. Pronto, uma diretoria, obrigado. Uma diretoria que possa resolver questões que sejam mais simples, que não precisem de aprovação da igreja toda, certo? Tipo um calendário. Pelo menos que a diretoria resolva questões mais urgentes e que tomem decisões, levantem propostas, que seja um grupo que pare mais para pensar, levantar propostas para levar para as plenárias. Por exemplo, um calendário, na minha opinião, certo? Eu estou falando isso porque tem a ver com essa direção, porque pastor mestre está relacionado também ao dom de presidir, de governar, como queiram chamar, embora eu não goste da palavra governar, eu prefiro a palavra presidir. Há certas coisas que, embora um grupo possa pensar mais sobre isso e levantar uma proposta mais sólida, mais refletida, eu acho que, no mínimo, tem que se levar para a igreja. Até porque depois vai estar aparecendo um monte de gente reclamando, que dizendo que não concorda. Aí a gente tem só uma resposta, porque você não estava na plenária. Porque você podia ter colocado uma opinião divergente. Ótimo, a plenária serve para isso. Mas você não quis ir, ou não pôde ir. Eu não sinto muito, a igreja decidiu, não é? Então a plenária também ajuda nisso, para que a gente evite, ou a gente pelo menos silencie as críticas, né? Que houve oportunidade para se pensar. Então o pastor,
é alguém que coordena tudo isso. Que ele está à frente, mas que ele não precisa estar em tudo. Ele deve auxiliar para que a engrenagem que a gente falou lá no início, ela funcione bem, ela esteja bem lubrificada, que as peças estejam no seu lugar. E eu vou dizer mais, eu concordo com o pensamento da igreja lá do início. A igreja no início não parece, embora seja ainda obscura, a gente não sabe bem como funcionava, mas parece que na igreja não tinha um pastor. Tinha os presbíteros da igreja, que você pode chamar de bispos ou pode chamar de pastores, tanto faz. Que esses presbíteros, juntos como um corpo de presbíteros, eles lideravam a igreja no ensino e nas questões a serem resolvidas. E existia certamente uma plenária, porque o próprio Jesus já falava nisso, né? Leve, se não for resolvido o problema lá, que você tiver uma questão contra o irmão, inclusive leve, ele queria dizer mais ou menos o corpo da igreja. Por isso que eu acho que questão de disciplina é decidida pelo corpo da igreja e não pelo pastor e não pelo ministério. Mas também entendo que talvez essa história de o pastor ou o ministério da igreja decidir questões de disciplina, talvez eu entendo que pode ter sido, é a minha imaginação, exatamente porque se leva um caso para a igreja de um pecado e a pessoa, ao invés de ser acolhida, incentivada e ser restaurada, ela é apedrejada. Se contar um segredo aqui, quem garante o que se vai dizer desse segredo? Porque, olha, fulano... Pronto, não precisa ir nem para o caso de adultério, que parece ser o pecado capital nas igrejas evangélicas. Mas qualquer outro tipo de pecado, certo? Uma pessoa que confessou seu pecado, ou que mesmo que não tenha confessado, mas foi descoberto e mostra arrependimento. Por que encobrir? Por que esconder? Eu fui aprender o que era disciplina aqui, na igreja anterior, com qualquer bobagem você ficava no banco. Era assim. Então você ficava no banco. E muitas vezes até escanteado. Com bobagem mesmo que eu não considerava. Por exemplo, os adolescentes tudo junto faziam uma coisa que você podia chegar lá e isso aqui. Aí o adolescente era literalmente ia pro banco. E quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu fiquei assim até com a disciplina, foi com meu filho. E aí, como foi, eu fui achando legal. Só que teve uma parte que foi o próprio pastor Marcelo que me falou assim, que ele ia ter mais dificuldade, porque no culto ele se pronunciou quando o trabalho que a gente fez no Nativa mesmo, e a igreja conversou com o ministério, e aí ele ia complicar mais para ele. Por quê? Porque ele lá ele se pronunciou, e a disciplina dele estava que ele ia ter que ficar sem voz pública, né? Assim, até que o bebê nascesse, que eles engravidavam antes de casar. E eu fiquei desesperada com isso. Meu Deus, ele vai aguentar esse pronunciamento, mas tinha pessoas que estavam com ele, ajudando o casal e tal, porque eu acho que assim, quando o bebê nascer, tudo resolve. Aí, não, mas ele precisa sentir o tá. E exatamente, o bebê vai nascer, ele volta para o ministério legal. Não, tem que sentir o peso, mas foi um negócio acompanhado, ajudado. E eu vi muitos outros jovens da nativa mesmo, na época, quando souberam dessa disciplina, optaram por vir para aqui, para cuidar dele, porque foi a primeira vez que eu vi o que era uma disciplina. E eles foram acompanhados, ajudados na época, assim. E eu achei bem legal. É uma situação muito sensível, é muito complicado. Mas tem que haver. Tem muita gente que é adepta hoje, muita gente mesmo, muitos pastores que são contra a disciplina. Eu acho que isso eu não sei que nome dá, mas é quase uma autorização, uma liberação geral. Porque a disciplina não é também num sentido de castigo, eu acho que mais castigo nesse sentido que você acabou de falar, de que o indivíduo sinta o peso, que ele perceba a culpa que ele teve.
mas não para que ele murche e morra, mas para que ele se corrija. Mas também, quando a gente faz isso, isso não é feito no domingo à noite, para as pessoas de fora. Isso é a questão interna da igreja e que deve ficar na igreja. Que a disciplina que ele está sofrendo também gere temor no coração dos outros, que eles percebam que realmente não devem, não por causa da punição em si, mas porque é errado. Então a gente faz isso, a mesma coisa que a gente faz com nossos filhos. Ai de nós se a gente não der o castigo devido para quando a criança fizer. Ela não vai ser só um efeito para a vida dela nocivo, mas ela vai ser, a ação dela vai ser nociva para todo mundo que rodeia ela. Isso é uma vergonha para os pais. Eu me sentiria muito envergonhado de se dar um escândalo no meio da rua. Porque vão dizer, olha, porque não disciplina. Então a vergonha também será da igreja. Se todo mundo vir, imagine só, se eu cometo um erro grave, mas domingo que vem eu estou pregando aqui à noite. Aí a pessoa que está visitando sabe disso, ela nem crente é. O que é que ela vai pensar? Ah, pode, ó. Parece a igreja. Isso é. Quando eu me lembro que o menino nasceu na sexta, ele não podia falar nem dar glória a Deus, a alta crítica. Quando o menino nasceu na sexta, ele entrou no domingo, dando glória a Deus bem alto. Ah, agora eu posso porque vai ser disciplinado, mas a alegria dele de entrar na igreja e poder glorificar, nunca esqueci isso. E a gente tem que ter cuidado, porque a gente quando faz certos tipos de disciplina, falando com a maneira como a gente faz disciplina, pode mostrar uma hipocrisia muito grande. Porque quando a gente faz isso, a gente faz por amor pela vida daquela pessoa, e a gente também faz com temor, sabendo que não só a gente pode cair em erros iguais ou piores, mas certamente a gente já caiu. E se